maioria dos negócios gastronômicos, eles têm um sócio investidor, né, alguém com muito mais recurso do que quem cozinha. Né? Quem cozinha geralmente é o coração, é a cabeça, é o criador, mas ele não tem o recurso para fazer aquilo deslanchar. Então, o meu espaço, né, a Casa Nupê, ele não foi fruto de um sócio investidor. Né? A gente tinha um apoio familiar, a gente tinha alguma reserva, né? Então construímos isso com muito pé no chão, fomos dando os nossos passos do jeito que foi dando certo, né? Fomos entendendo entre a gente. Aqui comigo, Beatriz Araújo, a nossa querida Bia, como é conhecida por todos, e tem aí uma carreira linda, brilhante, promissora, que vai conversar aqui com a gente sobre empreendedorismo, sobre culinária, sobre gastronomia, sobre afeto, sobre negócios, e é tanto papo. Seja muito bem-vinda, Bia, ao Opinião CE e ao programa Entre Assuntos. Eu te agradeço demais o espaço, a gente já se conhece há tantos anos, a nossa história já está tão lá atrás, né? Maravilhoso ver o quanto que a gente pôde crescer e juntas. Que maravilha. Olha, vamos começar falando sobre o que é uma culinária, uma cozinha afetiva, o que é você trazer esse propósito, como isso entrou na tua vida e como você vem construindo esse caminho, Bia. Elba, eu entendi que a cozinha era a minha vida muito cedo, mesmo sem saber que isso podia me dar um futuro. Então, aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei a vender cachorro-quente. Vendia cachorro-quente num curso, que a minha irmã fazia o curso, e aí eu entendi que lá tinha um espaço. Enfim, fui fazendo isso, então acho que o bichinho do empreendedor já me picou naquele momento. E desde então, eu via muito que as pessoas iam para fora, estudavam num outro país, se especializavam. Eu achei que eu ia seguir o bonde, né? Porque é uma coisa quase que traçada ali. E quando eu mudei do Maranhão para Fortaleza, né, para o Ceará, era como se esse já fosse o meu sair do país, sabe? Eu já migrei para outro lugar, vim para uma terra muito fértil, muito diferente do que eu vivia, senti que o meu horizonte expandiu, eu botei a cabeça para fora do balde. E nesse momento eu entendi que essa travessia, né, esse desenlace do meu lugar natal para o Ceará, já foi a forma de eu carregar minhas raízes. E aí eu entendi que eu podia, vamos dizer que no Ceará, eu podia botar um boneco, sabe? Eu podia fazer a minha própria cozinha, eu podia valorizar isso, né? Acredito muito nas técnicas que a gente aprende, técnicas francesas, italianas, como tem que ser, mas eu carrego muito forte o que eu avisto como possibilidade, como isso pode acrescentar na minha cozinha sem que eu perca a minha essência. Né? Então, tudo que eu estou fazendo era alguma coisa que remetia em algum momento, era uma história que eu ouvi de pai, era uma cozinha. Minha mãe nunca foi uma pessoa muito de cozinha, mas ela tem coisas pontualíssimas, incríveis. Então, eu trago até hoje, né? Carrego comigo. E eu acho que é esse fortalecimento mesmo. Essa minha cozinha afetiva não vem de uma história muito de minha avó cozinhava, né? Era na casa da minha avó, era o cheiro disso. Foi muito uma construção talvez um pouco mais moderna, né, de uma mãe provedora, onde ela fazia coisas pontuais, em momentos especiais, mas eu já tinha as minhas irmãs que cozinhavam muito, né, a gente morava, as 4 filhas juntinhas ali, fomos estudar na capital, então a gente já se resolvia entre nós, então a cozinha sempre foi um momento às vezes até de relaxamento pra gente. Então eu tenho isso muito forte de coisas pontuais, mas eu acho que eu talvez tenha construído essa cozinha afetiva da família, por ser a filha mais, apesar de ser a filha mais nova, talvez eu que tenha embalado essa cozinha, não veio tanto de trás. E aí, como é empreender na gastronomia, né? Empreender de uma forma geral já é desafiador. Pela tua experiência, como é que se constrói esse caminho? Quais foram as maiores dificuldades? Como é que você foi construindo aí esse passo a passo, trazendo aí essa essência que você mesmo
construiu ao longo aí dessa sua trajetória e como foi empreender dentro desse segmento? O empreender é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter, né? Eu acredito que você colocar de lado a tal da estabilidade que você busca, ou talvez colocar também de lado toda aquela carreira bem traçada, né? Aquele crescimento, aquele desenvolver dentro de uma determinada profissão ali já taxadazinha. Eu acho que você já foge muito desse caminhar tão bem trilhado. Mas eu acho que o que me deixa mais feliz é saber que isso foi uma construção de muita força dentro de casa, né? Isso foi muito impulsionado dentro de casa. Eu sempre pude ser o que eu queria ser, né? Eu acredito que as minhas irmãs talvez nem tanto tenham sofrido um pouquinho mais não digo nem sofrido, mas tenham recebido um pouquinho mais dessa expectativa de pai, de mãe, que é um pouco mais forte. Eu já vim 10 anos depois. Então, os meus pais já estavam com um pensamento diferente, as minhas irmãs ajudaram nessa criação. Então, acredito que eu tenha trilhado um caminho um pouquinho mais livre, onde eu podia realmente ser o que eu queria ser. E eu nem sabia o que era. Né? E eu nem sabia o que era descobrir no caminhar. Mas o que me deixa, talvez, também, sabendo que eu trilhei um caminho diferente, né? A maioria dos negócios gastronômicos, eles têm um sócio investidor, né? Alguém com muito mais recurso do que quem cozinha. Né? Quem cozinha geralmente é o coração, é a cabeça, é o criador, mas ele não tem o recurso para fazer aquilo deslanchar. Então, o meu espaço, né, a Casa Nupê, ele não foi fruto de um sócio investidor. Né? A gente tinha um apoio familiar, a gente tinha alguma reserva, né? Então construímos isso com muito pé no chão, fomos dando os nossos passos do jeito que foi dando certo, né? Fomos entendendo entre a gente. Então hoje a nossa família participa disso de uma forma muito acolhedora, estão ali, né? Mas isso não deixa a gente inquieta, a gente não tem que prestar contas com o sócio, a gente não está trabalhando para talvez fazer o que está na moda, fazer o que atende aquela fatia, ou ter um restaurante extremamente luxuoso, onde foi investido milhões naquilo, né? A gente queria muito, ter muito mais recurso para fazer, mas hoje a gente já caminhou demais, hoje a gente tem exatamente o que precisa, atende da melhor forma, né? E eu acho que quando você tem um trabalho muito consistente, muito essencialista, muito certinho ali, eu quero isso, é isso que eu quero, tem 6 anos que eu tô nisso aí para fazer acontecer, a mobília ela fica, né, fica coadjuvante, às vezes um quadro fica coadjuvante, né, às vezes o melhor vaso seria aquele tal, mas tem um fulano lá do Aquiraz, meu parceirão que faz há muito tempo, ele que vai fazer, tem a fulana que faz as minhas plantas, cuida das minhas plantas, é ela, eu sei, eu conheço a história dela. Então isso vai se tornando mais relevante do que talvez um grande espaço, do que talvez um grande investimento. É muito desafiador, né? A gente pode dizer que a Casa Nupê nasceu com uma base muito sólida de propósito, e ela carrega uma identidade muito forte e muito... Você entra e você sente aquele espaço, vocês se comunicam muito através do cardápio, através do espaço. Fala um pouco como foi construir, como foi o nascer desse sonho na prática. Como é que vocês sentaram e disseram, olha, a gente vai servir isso, nosso cardápio vai ser esse. Como foi que vocês construíram? Você tem uma sócia, né, que é a Laura, isso. Uma querida. Eu queria que você falasse como foi essa construção, o nascedouro, né? Como foi que vocês sentaram ali e disseram, vamos aqui, as panelas são essas e os temperos são esses. São esses. Elba, o cardápio do Nupê, ele já existia antes dele ter nome, dele ter lugar, dele talvez até dele se encontrar, Bia e Laura nessa trajetória, já estava definido, né? E chega um momento da vida da pessoa da gastronomia, do cozinheiro, que é a história do meu negócio, minha vida. Você tem que ter um espaço. As pessoas começam a te cobrar isso. Vai ser quando? Mas é no restaurante de outra pessoa. Então a gente sentiu essa sede de um espaço, mas a gente sabia exatamente até onde as nossas pernas podiam ir. O desejo era ser maior, era ser grande, mas a gente era muito novo, então é importante ter medo nesse processo também, sabe? Era importante a cautela. Então a gente começa muito pequeno, o cardápio já estava definido, a gente sabia que não queria ter um negócio noturno,
a gente queria ter uma coisa mais diurna, o meu perfil, o perfil da Laura, como a gente gosta de viver. E para a gente viver bem dentro de um negócio, a gente precisa que ele faça bem para a gente. Então não adianta eu não ser uma pessoa noturna e ter um negócio que funciona à noite. É infelicidade na certa. Então a gente tem um cardápio mais diurno, a gente desenvolveu todos os produtos, a gente não fabrica o nosso pão, mas a gente tem o melhor fornecedor de pão, e a gente foi fazer uma curadoria disso. A gente tem uma pessoa que produz só a nossa coxinha, a nossa receita há 6 anos, é daquele jeito. Ela produz só pra gente, porque eu sei que dentro da minha produção não tenho essa capacidade, essa estrutura para produzir esse produto. Então a gente foi entendendo tudo isso, a gente foi fazendo uma carta de chá com uma sommelier de chás, a gente foi entender sobre as bebidas de café, a gente foi receber essa consultoria, esse entendimento sobre produto, técnica. E a partir disso, né, a gente foi construindo esse caminhar do Nupê, e com muita raiz. A gente sabe exatamente quem a gente queria ser, o que a gente queria mostrar, né, o tipo de gestor que a gente queria ultrapassar as barreiras, como a gente já vinha de outras empresas, como a gente não queria que o nosso comportamento fosse. Então, eu acho que isso criou muito bem essa narrativa. Ela é muito consistente, né? A gente brinca que eu não tenho um quadro em ter minha missão e minha visão. Eu não tenho. A gente vive a missão, vive a visão, respira isso, né? Muda ela no caminhar, né? Sempre a gente tem ali uma base, mas ela muda. Ela recebe outras opiniões, outras pessoas, outros insights dentro da operação. Mas eu acredito que não sair de dentro todos esses anos foi o grande, assim, a grande cereja do bolo, talvez um segredo que não seja segredo para ninguém, né? A gente está lá todo dia, a gente olha para isso todo dia. Tem dia que a gente está hoje aqui sentado dando uma entrevista, onde a gente muda um pouco a vestimenta, e tem dia que a gente tirou um diazinho de folga para ir pintar algumas mesas, porque a pessoa que ia pintar não pôde, a gente tem um evento para entregar. Então a gente vai mesclando com isso, né? Dando os passos, entendendo qual é a nossa necessidade no mercado. Vocês fizeram aniversário agora, né? Fizemos 6 anos. 6 anos. Fala um pouco dentro desse período, dentro desses 6 anos, Bia, vocês tiveram que recalcular a rota em algum momento? Vocês tiveram que repensar alguma coisa? Vocês tiveram uma espécie de recomeço em algum momento? E como é que vocês encararam isso? Elba, inúmeras vezes. A primeira foi porque com 6 meses de vida do Nupê, a gente tem a pandemia fechando todos os estabelecimentos. Então, eu mal tinha começado a viver, já fui, né, para dentro de casa de novo, e eu tinha certeza que dali a gente não ia sair, o Nupê não saía. Aí acho que foi aquele momento que eu fui entendendo sobre o negócio, né? A gente sentou com a nossa contabilidade e tudo disse, não, calma, tá tudo bem. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. E nesse momento de pandemia, onde a gente passa 5 meses fechado, é a hora que a gente tem um crescimento exponencial mesmo, né? Quando a gente lança um produto muito forte, que está há 6 anos com a gente, que são as cestas de café da manhã, né? Naquele momento onde era véspera de Dia das Mães, a gente faz uma venda de um produto que a gente nunca tinha vendido nem assim a ideia dele nunca tinha passado. Ele vira um produto, a gente faz, aí, em seguida a gente faz Dia dos Namorados, Dia dos Pais, e é um produto que sai de domingo a domingo, né, muito forte. Então naquele momento a gente recalculou a rota, não, a gente teve que dar umas 2 curvas para seguir. Reabrimos, quando a gente reabriu já faltava pouquinho tempo, o primeiro ano dele. E a gente sempre teve o desejo de celebrar isso. Tu imagina, a gente passou 6 anos querendo celebrar. Depois de 6 anos foi que a gente conseguiu. Talvez no nosso melhor momento, talvez no momento mais maduro, talvez no momento onde a gente realmente tivesse consistência para fazer alguma coisa legal, né? Um outro momento foi a abertura de outras unidades. A gente achou em algum momento que tinha que pulverizar isso. Meu espaço é muito pequeno, então eu vou ter mais espaços pequenos para que esse público possa visitar, mas é muito difícil você levar... Franquia é fácil, franquia tá quadrado, é assim, aqui tem um caixa, aqui tem uma placa, né? Quando você tem um negócio seu, pode até ser o mesmo canto, não é a mesma coisa, né? Eu e a Laura somos 2. Se eu tenho 4 unidades, como é que tem a Bia e a Laura em todas as unidades? Como é que eu vou chegar lá e não vou ver elas? Como é que eu não vou ter o sorriso de um? E a música que tá tocando em um não é a mesma música que toca no outro, né? A temperatura não é a mesma. Eu sentei, aqui tem umbrelone, lá não tem, né? Aqui lá tem teto com planta, aqui não tem. Então acabou que
a gente pulverizou, porém se cansou de fazer essa operação girar em tantos lugares, porque não era só vários pratos num canto, era vários pratos em muitos cantos. Sim. E aí a gente toma o ato de coragem de dizer não, a gente não vai fazer assim, a gente vai unificar força, tempo, saúde, dedicação, coragem. Concentrar a energia. Concentrar a nossa energia, tudo que a gente tem de melhor em um lugar. E esse cliente vai migrar, ele vem para cá. Que a gente atravessa a cidade, às vezes eu quero comer uma coisa que tem lá no Aquiraz, eu vou 50 minutos de carro. Meu cliente vai fazer essa trajetória, ele vai migrar para cá. É daí a importância de você ter essa base bem construída, né? Essa identidade, né? É você fechar o olho e lembrar daquele sabor, e eu encontro esse sabor naquele lugar. Naquele lugar, isso é autoral, isso é meu. Né? Você pode até, a gente brinca, você encontra até melhor, mas igual você não encontra não. A gente tem muito essa brincadeira, porque é muito nosso, o nosso cardápio, ele é grande de tamanho, porque ele tem toda uma tradução, e a gente tem vários ícones e tudo mais, mas o cardápio mesmo, eu tenho 5 opções de brusquetas, eu tenho 5 sanduíches. Você olhar, não é uma coisa de outro mundo. Eu consegui um dia fazer uma sessão de fotos com todos os produtos, mas eu sei cada um deles, eu sei o que eu melhorei em cada processo, eu sei o que é igual desde o dia que eu fiz a primeira vez, e eu não abro mão daquilo. Então, a gente bater mesmo na tecla dessa consistência talvez seja o mais difícil, né? E aí altera tantos setores, tantas camadas dessa empresa, porque eu preciso ter um marketing alinhado a isso. A minha fala na rede social não pode ser diferente do sotaque que eu tenho dentro de casa, né? Eu não posso comunicar uma coisa para um determinado público, por exemplo, se a minha equipe é 100% feminina, eu não posso me isentar de alguma coisa, eu tenho que me posicionar, né? É isso que eu quero. É o tempo todo olhando para o espelho. É o tempo inteiro. E e aí você melhora, você evolui, você amadurece, você escuta uma opinião. Eu acho isso fantástico, mas eu sempre tô aqui, ó. O que eu fiz? Foi que mas lá, não, mas meu discurso não pode ser falido. Eu não posso contar essa história. Não, mas isso aí foi um outro momento. Não, mas caiu na internet, caiu em algum lugar, eu falei, eu preciso segurar aquilo ali. Então a gente tem isso muito certo, né? E às vezes que eu percebo que a gente faz assim uma coisa de chicote, a gente tenta uma coisa nova, não foi, a gente já, né? E não se demora, né? Então eu já estou muito aberta, eu não me demoro para fazer aquilo. Precisa estar atento o tempo todo, né? Atento. Às vezes é exaustivo. Qual é, dentro desse tempo, qual é o tempo que você cria? Eu acho que eu crio, toda hora. Porque eu consumo muito o que eu estou fazendo. Muito mesmo. Então, assim, eu, na rede social, segui inúmeros restaurantes. E aí, por incrível que pareça, eu consumo conteúdos que não tem nada a ver com gastronomia, mas que me dão insights, assim, fantásticos em relação a um prato, em relação a um evento. Às vezes eu vou num lugar, eu vejo uma louça. O princípio de tudo é a louça. Como vai virar em cima dela é outra história. E que aí é que eu vou colocar ali, o que eu vou colocar. E as meninas ficam loucas. Quando tem alguma coisa, aí elas olham para mim e dizem assim, e mais uma vez, você não testou nada disso, tá tudo na sua cabeça e vai dar certo. Mais uma vez, eu não testei nada disso, tá tudo na minha cabeça e vai dar certo. E como aquilo faz sentido? Faz, porque ao longo do processo, você entende sobre técnicas, sobre junção de sabores, sobre textura, sobre temperatura. Então, hoje em dia, você testar, a gente testa para quê? Para ver se ficou bom na louça, para fazer um custo de um produto, para tentar ver ele como que seria em larga escala, né, num evento, a reprodução daquilo, mas a receita em si está aqui. E ela faz muito sentido, porque eu preciso de um pouco, aí eu vou ali preciso de acidez, eu preciso de uma textura cremosa, mas eu amo crocante, o crocante tem que vir aqui, mas se eu botar embaixo, e isso vai construindo. Vai construindo. E aí eu vou desenhando, literalmente desenhando. Às vezes eu vou fazer algum evento que seja mais, né, mais pontual ali, bem mais detalhe, eu desenho com lápis de cor.
o prato e aí colo nas paredes para que todo mundo consiga entender o que está dentro da minha cabeça, para eu conseguir externar. Aí eu vou, aí tem assim, uns pontos, vamos supor, um azeite de beterraba, tem uns pontos pink, assim, no prato. Ó, ele vai aqui, eu vou puxando as setas, vai isso. E é muito bom, porque se em algum momento eu tenho que me ausentar, e não me ausentar de muito tempo, mas num evento, eu vou cumprimentar o anfitrião, eu vou ver se está tudo bem, aquilo continua saindo. Seu time tá do jeitinho que tá lá desenhado, literalmente. Bia, a gente começou falando sobre essa gastronomia afetiva, um pouco do teu caminhar, e ficou muito claro que tem propósito, né? A sua cozinha, ela tem propósito, ela tem uma razão de ser, ela tem uma filosofia, ela tem sentimento, né? Digamos assim. E hoje, nesse mercado tão competitivo, tão louco, tão industrializado, tão feito em larga escala, as pessoas tendem e tem uma grande parcela da população que procura a chamada experiência, né? E vocês trabalham muito bem isso, né? Vocês trabalham isso desde a conexão com o cliente, quando você entra na Casa Nupê, você se sente abraçado, né? Eu falo isso por experiência própria. Então, isso é um diferencial? Como é que vocês colocaram essa experiência, né? O experimentar, levar eventos, levar uma música, levar uma arte, levar uma coisa diferente para casa? Isso veio naturalmente ou foi intencional? Como foi que vocês construíram esse segmento, esse braço da Casa Nupê? O que eu tenho muito certo, né? Por consumir muito conteúdo, eu busco entender tudo que está acontecendo no mercado. E a gente faz nossa lição de casa mesmo. A gente vai pegar uns orçamentos de outros clientes, a gente vai entender como é a ponta dele. Nem sempre é sobre ir lá. Vamos ver como é que é esse resultado no WhatsApp. Primeiro contato. Quanto tempo que esse orçamento chegou para mim? A devolutiva foi só um preço? Alguém me perguntou um pouco mais, alguém quis entender sobre o que eu preciso. Então, a gente sempre faz esse apanhado. E eu costumo, assim, eu faço isso de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Eu faço isso toda hora. Toda hora. Saiu um lugarzinho novo, a gente já está mapeando. Porque eu já quero entender. Todo mundo é meu concorrente, Elba. Todo mundo. Vende pizza, hambúrguer, bolo. Todo mundo é meu concorrente. Porque todo mundo come. E não quer dizer que no teu café da manhã tu coma só o que eu faço. Não, tu pode ter outra opção. Então, a gente tá ali todo mundo no mesmo barco, né? A gente não tem os mesmos públicos, mas a gente tem gente comendo toda hora. E gente celebrando, realizando. E isso foi um braço que a gente mesmo entendeu. Né? O Nupê, ele começa a fazer evento, a Bia começa a fazer evento muito tempo antes do Nupê existir. O Nupê faz evento antes da sede estar pronta, ele já começa a fazer por ele. Então tem mais de 6 anos que a gente faz isso e tenta ficar excelente. Eu costumo usar essa palavra, tanto excelente como excelência, de uma forma muito tranquila. Né? Tem gente que às vezes não usa ou pode parecer um pouco narcisista, mas não é. É porque eu sei o tanto que a gente trabalha para ficar redondo nesse quesito. Então hoje eu sei que tem muita empresa que tem 6 meses que eu pedi um orçamento e não recebi. Tem muita empresa que só me pergunta a data e o horário. Você não entendeu? Você precisa de quê, Elba? É um aniversário? É um jantar? Você está recebendo quem? Qual é a faixa etária dos teus convidados? Então, a tua experiência enquanto cliente forma a tua expertise enquanto empresa. Exatamente. Hoje, a gente tem uma resposta muito rápida no WhatsApp. O cliente, ele só se encanta por aí. Porque ele tem retorno. Você se sente abraçado, acolhido e atendido. Né? E tempo, assistido. Vamos combinar, tempo nos dias de hoje é algo que a gente até falava aqui um pouco antes, né? A gente tem que estar o tempo todo gerenciando o tempo. Todo o tempo. O tempo é quase que... A gente tem um cliente, Elba, curioso, só quer o preço. Mas a gente também tem um cliente que está ali entendendo. E às vezes ele constrói o que ele quer fazer com a gente. Porque ele não tinha parado para pensar. Não parei. E vai ter criança, e você pretende fazer no fim de tarde? Não, olha, eu acho que esse menu que você me pediu, e a gente tem liberdade, eu e a equipe temos liberdade para também te influenciar, te interferir, te incomodar.
para a pessoa dizer, realmente não vai funcionar nesse horário. Olha, mas a minha sugestão é assim. E você não quer fazer tal coisa? Você vai trazer uma decoração? Não, não vou. Ah, você tem um decorador? Ah, a gente conhece. Não, pode deixar que a gente faz essa ponte. Então, Elba, você se sente resolvido. Seguro. Seu problema vai ser resolvido. Eu não estou te criando mais problemas. Eu estou tentando tirar o máximo de você para dizer, ei, deixa eu fazer, porque isso eu já faço. É novidade para ti, que faz uma festa uma vez por ano, mas eu faço toda hora. Então isso para mim não é difícil. E é esse inverter de papéis, é esse momento onde eu me coloco como meu cliente que faz ele ter essa experiência. E aí eu preciso ser muito clara nisso, porque o combinado não sai caro para ninguém. Né? E aí a casa fica muito pronta. Os feedbacks que a gente recebe depois, às vezes, é uma reserva. Não é um evento, é uma reserva de 15 pessoas. Hoje eu tenho espaço para isso. É uma reserva de 15 pessoas, mas a cliente quis levar um bolo, e ela quis levar uma lembrança para cada um dos convidados. Manda o teu bolo antes, a gente recebe aqui. Não precisa ela chegar com o bolo. Quando ela chega, a gente tem um cuidado de botar numa peça, no meio da mesa. Às vezes ela comenta que é um aniversário, tá? A gente faz uma firula, traz uma flor para cá, né? Coloca ali uma coisa para esperar. Aí o cliente chega e diz, meu Deus, ficou lindo. Eu não juntei as mesas quando você chegou. Você chegou, elas já estavam ali, prontas, te esperando. Isso é importante para mim. Né? Então aí a pessoa já fica, ai meu Deus, eu amei, fulano vai ter que ser aqui, aí eu tenho que fazer tal coisa aqui. Então você vai criando essa rede de boca a boca, de indicações. Hoje os clientes são assim. Hoje eu tenho a mãe que fez o aniversário, aí vem fez o aniversário da filha, aí agora vai fazer um evento pro marido em casa. E aí você vai se construindo. Então, acredito que isso seja o que a gente tem de mais forte. Esse olhar muito atento para o que estão fazendo. E não é porque tá todo mundo fazendo que eu vou fazer. Isso é muito certo pra gente, assim. Eu não posso fazer o que tá na moda, eu não posso fazer o que viralizou. É aquele ditado da mãe nordestina, né? Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Por isso, Elba, que a gente vê muitos negócios. Eu vejo negócios abrindo e fechando que não dá tempo de eu visitar. Não dá tempo. Porque aconteceu muito rápido, porque tinha que ter isso todo dia. Gente, é um processo. Eu tenho 6 anos, hoje é uma casa enorme. Hoje é uma casa enorme, hoje a casa ela é viva. Ela é parede para arte, ela é lugar de venda, ela é lugar de pintura, ela é lugar para música ao vivo, ela faz seu casamento, o batizado, o aniversário, o evento corporativo, ela é lugar onde a empresa sai do meio ali mais profissional e vai para um lugar mais contraído. Então a casa é muito viva, né? E eu preciso entender que tem um tempo para as coisas acontecerem. Bia, mas são 6 anos. Gente, mas eu tô viva há 6 anos. Eu não estourei, e com 1 ano não é mais a mesma coisa, porque eu tive uma troca de equipe muito rápida, porque eu troquei de sócio, porque entrou 10 pessoas novas. Não. E a gente tem que entender o tempo das coisas. Tem tempo para tocar farda, tem tempo para trocar cardápio, tem tempo para trocar um layout. A gente foi para uma casa enorme, linda, é uma casa dos anos 70, é uma arquitetura modernista. Eu não posso botar ela abaixo e construir um quadrado, não posso. Ela tem curva, ela tem canto, ela tem esquina, né? Ela tem umas vigas que fazem... Todo mundo que olha assim, isso é lindo, eu não posso me desfazer disso. Ela tem um jardim que é lateral, ela tem um piso que é original da casa. O que eu posso carregar? Qual é a cor que compõe isso? Como é que eu gosto do banheiro? Não, eu tenho uma parede só de artigo do Maranhão, ela não pode sumir. Antes ela era diferente, hoje a gente mudou, trouxe umas coisas mais estilogravura de um artista que só faz no Maranhão. Então eu vou lá 2 vezes ao ano, eu visito, eu trago uma novidade, aí monta aquela, ela vai crescendo, mas ela tá lá. Antes ela tava de lado, hoje ela tá de frente, né? Então tudo isso a gente vai pensando. Nada é por acaso, tudo foi pensado. Bia, você falou muito desse olhar
do negócio em relação às pessoas que compõem essa rede gastronômica, os teus concorrentes diretos e indiretos. Mas vocês também têm uma característica muito importante que é somar. Somar pessoas, somar mão de obra. Você acabou de falar do Cantinho da Arte, que você garimpa ali uma peça. Você e a Laura já escreveram aqui para a Opinião, lindamente, estão retornando, se Deus quiser, e vocês contavam histórias a partir da gastronomia. Então vocês visitavam lugares e de repente vocês conheciam aquelas pessoas, conheciam aquela história daquela comida, daquela cozinha, e vocês contavam ali. Então, quando você tem um olhar para o teu concorrente, que ele não precisa ser apenas um concorrente, mas ele pode ser um par, isso muda as coisas? Elba, eu acredito que caminhar, se você caminha com mais gente, talvez você tenha outros olhares e o caminhar fica um pouco mais leve. Ou ele fica mais amplo, ou ele fica mais possível. Eu vejo isso, uma coisa muito moderna, chamado collab, uma abreviação de colaborativo na rede social. Se eu tenho X mil seguidores e você tem X mil seguidores, por que a gente não faz alguma coisa junto? A gente vai ter 2x mil seguidores. Eu saio da minha bolha, você sai da sua, a gente mescla isso, que o teu não consome o meu, mas agora vai consumir, e a gente vai construindo, né? Então, não é sobre, e eu falo isso muito sobre a casa ela é um espaço de vivência, ela é um espaço que é de todo mundo, por isso que ela é uma casa. Eu tenho um alpendre, eu tenho um quintal. Ela é nossa casa. A gente virou casa porque não dava mais para ser pequeno. Não dava para a gente abraçar tudo que a gente queria num espaço fisicamente pequeno. A gente já era muito grande por dentro. Então a gente vira casa para ser amplo. Casa, quando a gente diz que a gente vai para casa, vamos para a casa da minha mãe, porque lá cabe todo mundo, dá um jeito para tudo, os almoços são sempre lá. Essa é a sensação de casa. E na casa tem um pouco de cada coisa. Hoje eu tenho 2 artistas que expõem na casa, lindamente. As paredes estão todas ocupadas. Ainda tem parede. Se você for artista, ocupe minha parede. Tá lá, ela é sua. Porque a sua arte, ela precisa de espaço. Eu tenho espaço. Então vamos. É o que eu posso fazer por você, né? Hoje em dia eu vejo que as pessoas querem tirar o recurso de tudo. Tudo tem que ser monetizado, tudo tem que trazer o financeiro para isso. Quanto é que você vai me dar de porcentagem para vender aqui? Não, Elba. Bia, eu tenho uma empresa de porcelanas. Eu vendo porcelana, Elba? Não. Mas tu chamou a tua cliente da porcelana para ir para lá, mas eu vendo um café delicioso. Ela vai te visitar e vai sentar no meu café. E vai comer e a gente vai ter uma troca. E vai ser maravilhoso. Eu não quero que ninguém financie o meu negócio. O meu cliente é o principal financiador do meu negócio. Ele compra evento, ele faz casamento, ele senta lá todo dia, ele faz uma reserva, ele toma café no domingo de manhã. Ele é o financiador do meu negócio. É ele que paga os meus boletos. Mas o meu parceiro, o meu colaborador, o meu concorrente, ele é meu parceiro. Ele tá ali porque em algum momento alguém não me cobrou de estar em algum canto. Eu preciso fazer a roda girar. A partir do momento onde você me atribui o espaço de escrever uma coluna, de me dar a voz, de me dar um espaço, a minha casa também precisa ser isso. Porque a gente não está falando só sobre o rendimento, a gente está falando sobre o relacionamento, que é o que a gente precisa ter. É onde eu quero estar, quem eu vou ver, quem eu vou me conectar, qual é a possível parceria, e eu nem digo parceria de uma forma gratuita, não. É você estar num evento de marketing que você encontra das mais diversas empresas e aí você diz, eu acho que isso aqui dá um casamento. Bom, é eu chegar agora num evento que teve de marketing, que eu fui convidada e eu fui para passar uma manhã e o evento era o dia inteiro, eu disse, não vou embora não. Vou ficar o dia todinho, vou remanejar aqui minha vida e vou ficar o dia todo, porque tem muita coisa para eu consumir.
Elba, todas as empresas que estavam lá, dos mais diversos, plano de saúde, empresa de tudo, de livro, tudo que tu imaginar, todos eles estavam fazendo uma ação relacionada à gastronomia. Todos eles estavam fornecendo um brinde, um coffee break, alguma coisa. Então, como é que tu me diz que no evento desse o meu negócio não está presente? Ele está presente em tudo. Em tudo. Todas as pessoas fizeram uma ação de relacionamento com o seu cliente envolvendo alimentação. Então, isso move tudo. E para a gente conseguir construir isso, a gente precisa se conectar, olhar para as pessoas, escutar o que elas têm para dizer, entender como isso casa no negócio, né? E aí eu acredito que você precisa ter essa simpatia. Não é nem a empatia e nem a antipatia, é simpatia. Hoje, graças a Deus, os lugares que eu frequento, os lugares que eu vou, Bia, vamos dar uma entrevista, vamos fazer um podcast, vamos ser pauta de alguma, né, sei lá, alguma matéria e tudo. Todas essas pessoas eu crio conexão com elas. Porque é natural, é meu. Eu sento numa mesa pra gente conversar. A ponto de eu ligar para um amigo e dizer assim, fulano, é assim, dizer, vamos junto, vamos fazer. A experiência mais certa que a gente teve foi 6 anos depois eu consegui fazer o aniversário do Nupê. Eu tinha espaço para fazer. Olha como Deus preparou tudo. Eu tinha espaço. Eu tinha equipe, eu tinha um projeto, que é o Sabadinho, um projeto com samba uma vez por mês na casa. O dia do aniversário do Nupê cai num sábado, era o dia de fazer. Então eu fui juntando. E eu disse, não, eu quero mais do que cliente, eu quero mais movimentação, eu quero aquela história de meu aniversário, é mesmo que ganha presente é você, então o que eu posso fazer para movimentar? Liguei para 2, 3 amigos e parceiros. Sabe quando você diz assim, o que pode acontecer? E o parceiro vem e diz, vamos fazer isso. Eu disse, meu Deus do céu. E aí você olha, tem alguém olhando para mim. Tem alguém que acha que essa conexão também é importante. E a gente fez uma festa linda. E eu cultivo isso, né? Então, vai ter outros eventos, a gente tá junto. Eu vou estar lá. Eu vou, a equipe vai. Vem fazer aqui. Traga para cá a sua equipe. Vamos fazer aqui. Então, a gente vai fazendo isso de uma forma tão natural que você não tem coragem de dizer que isso é puro interesse ou que isso é puro só network. Não é. Você quer estar, isso é importante para mim, a gente teve uma troca, a gente se olhou diferente, a gente se ajudou, a gente faz uma opinião, manda um áudio. Minha amiga, eu sei que você não tem nada a ver com isso, até o seu trabalho, ó, mas eu tô aqui numa dúvida, assim, você vai. Não tem problema não, meu filho, é assim, olha, se eu puder lhe ajudar mais, me avise. É melhor ter um amigo na praça, né, não, Elba? Com certeza. Bia, me fala uma coisa, dentro desse, a gente falou de negócio, a gente falou de história, a gente falou de construção, como fica a Bia pessoa? Como fica os projetos pessoais? Dá para estar nesse caldeirão tudo junto e misturado? Porque normalmente a pessoa tem aquela dúvida, eu estou falando do negócio e eu estou falando da pessoa. Eu, no meu pouco conhecimento de negócio, eu entendo que tudo está junto. Você não separa o empreendedor do empreendimento, né? Até porque não haveria tempo. Então, o tempo que a gente falou tanto também. Como é que a Bia pessoa se posiciona hoje dentro do negócio? Elba, eu preciso que a trilha seja a mesma, né? A Bia sabe o que ela busca, mas ela precisa ser muito conectada e muito coerente com que o negócio funciona. Eu sou o rosto. Às vezes, o meu cliente, Bia, ele não sabe que eu tenho espaço. E para ele pouco importa, que eu sou esse rosto. Da mesma forma como quem vai para o espaço busca um rosto. Não é só uma logo, você busca alguém para... é da fulana de tal. É mesmo, conheço. É ótimo, já vi até uma aula dela. Então você busca alguém. Então a minha trajetória tem que ser muito equilibrada. Hoje eu percebo que eu consigo separar um pouco. E não separar de discurso, nada disso. Mas separar um pouco dos projetos da Bia, que sempre vão levar o Nupê aqui, ó, debaixo do braço, porque a gente vai descobrir o caminho que cresce mais rápido. Eu vou tentando por aqui, tu vai tentando por aí. Quem for um leva o outro. E o Nupê fazendo o crescimento dele, a gente crescendo ele como casa e à frente,
né? Então, eu acredito que hoje em dia eu tenha isso um pouco mais maduro, mais trabalhado. Então, assim, a Bia escreve para opinião, a Bia dá entrevista num podcast como Bia, a Bia tem as consultorias dela, né? Eu atendo outras empresas, outros negócios que já existem, precisam reformular um cardápio, que estão para acontecer, que precisam de um rebrand aí, uma novidade, um olhar Aí entra a Bia diferente. Chefe. Aí entra a Bia Chefe, com uma percepção de quem já fez negócio, já trabalhou no negócio dos outros, já fez o seu negócio, já errou muito no seu, e já vem com uma bagagem para dizer, não, por aí não é o caminho. A gente não vai fazer dessa forma. Né? E os mais diversos. E às vezes eu vou fazer uma consultoria para um cliente que é maravilhoso porque o cliente se espelha no teu negócio. Ele olha para você e diz assim, meu Deus, eu queria ter uma coisa parecida com isso. Mas não é parecido com o meu, tem que ser parecido com o dele. O que eu posso fazer? Eu posso tentar te atribuir as ferramentas para você ir caminhando para construir o seu espaço, né? A sua identidade. E colocando um pouquinho. Tem gente que não tem essa percepção. Bia, eu não sou da cozinha, eu quero que seja o seu nome, eu quero que seja o seu toque. Então, tudo bem. A Bia tá lá e coloca um pouquinho da identidade dela dentro daquele negócio já existente. Às vezes a gente vai com um plano maravilhoso. Lindo, nós vamos mexer nisso, nisso e nisso. Chega lá, vira do avesso. Não era isso que você precisava, não. Seu problema tá bem aqui. Então vamos resolver isso aqui, porque isso aqui, ó, é consequência desse. E aí a gente vai redescobrindo, né? Tem um tempo de trajetória dessa consultoria. Eu dou muita aula, né? Eu adoro. Às vezes eu me pego pensando se eu teria tempo para ter uma formação, né, mais detalhada para que eu pudesse lecionar alguma coisa. Será que ministrar aula? Será que para dentro da sala de aula? Será que eu tinha tempo para fazer isso? Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou corrigir as provas? Que horas? Mas é uma coisa que eu sinto que, se acontecer, eu já pensei sobre isso, né? Isso já foi uma sede ali do meu coração. Mas enquanto isso, eu vou dando as aulas em coisas pontuais, em alguns espaços de alguns colegas, né? Em alguma ação de algum cliente. Então a Bia vai sempre fazendo. E eu percebo que ela consegue sempre estar trazendo no pé. Eu tô sempre de avental, tem sempre a logo do meu espaço, né? A gente caminha junto, eu respiro isso, né? E assim, onde eu puder propagar ele, ele vai. Eu vou jogar ele pro mundo do jeito que der. Que maravilha. Bia, para a gente encerrar, eu queria que você falasse agora sobre o seu olhar para o futuro. Quando você olha para frente, no futuro imediato e no futuro a longo prazo, como você enxerga a Bia chefe e a Bia empresária? Ai, meu Deus, deu até um negocinho aqui, né? A gente pensa sempre nisso, né, Elba? Mas eu acho que eu brinco que eu vou parar de verbalizar em algum momento que eu tenho medo, né? Não vou verbalizar, o medo existe no meu coração, o medo também é bom deixar a gente cauteloso, mas eu acho que eu dei passos muito maduros, né? E os passos, e aconteceram de um pouco mais de um ano, eles começam com o regredir para evoluir. Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de vamos fechar essas unidades, o medo de como que isso vai ser visto, e no final das contas nem foi. A gente fez uma história tão mais bonita que aquilo foi pro cantinho, foi um pedacinho da nossa história. A gente constrói um novo momento, aí a gente vai para um espaço maior, isso traz um pouco mais de responsabilidade, mas também traz mais autoridade. E aí eu percebo que a Bia, ela é fruto dessa narrativa tão bem contada, né? Assim, de como eu dou não para algumas coisas, de como eu dou um sim muito forte para outras, de como eu me dedico, das conexões e os parceiros que eu venho fazendo ao longo do tempo. Então, eu acredito que a Bia, ela vai ter um Nupê muito forte, ele é muito forte, eu quero ver ele maior, e eu quero ver, muita gente já enxerga, eu quero ver essa proporção toda, mas eu acredito que as mudanças e o futuro mais próximo que a gente tem é quando a gente olha para o nosso negócio, que a gente olha todo dia, e ver onde tem que se mudar rápido, onde não pode se demorar. A gente tem feito mudanças, agora de uns 2 meses para cá, que a gente achou que não ia fazer tão cedo.
Mas se a gente não fizer, a gente não vai fazer nunca. Então vamos fazer agora. Vamos juntar as forças aqui, vamos trincar os dentes e vamos fazer agora. E fazer sem medo. E fazer para arriscar. Fazer bem feito e honesto para dizer assim, se não der certo eu vou voltar. Eu vou fazer de novo. Eu vou tentar de novo. Então, para o futuro mais próximo, a gente tem feito algumas mudanças operacionais mesmo, que ninguém sabe, é tudo por dentro. Ninguém percebe, mas que elas são de suma e extrema importância para o nosso alavancar, para a nossa concretização, para o nosso espaço no mercado. É como se você entendesse que é construindo as camadas, que é construindo esse caminho e talvez esse seja o sentido da coisa. O sentido. Ano passado, comecinho do ano, na verdade no final do ano retrasado, no 2023, tem um prêmio super, assim, renomado na gastronomia, no Ceará, no estado, e a gente foi indicado 2 anos e no 3º ano não foi. E isso me doeu muito, porque não me doeu por nada, me doeu porque eu falei assim, onde foi que eu não fiz? Né? Onde foi que eu deixei de olhar? Eu me descuidei de quê? E aí eu fiquei com isso muito, muito latente. E às vezes a gente precisa, só de uma besteirinha. Né? Às vezes é uma coisa tão boba. Tem gente que me perguntou assim, mas pra quê? Por quê? O que isso faz diferença? Mas é porque às vezes você diz assim, que eu já tava tão certinho, eu fiz tanto e dessa vez não foi. E eu olhei para as meninas e falei assim, ano que vem eu tô lá. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou começar a descobrir agora. Nem que eu tenha que endoidar aqui dentro, mas ano que vem eu tô lá. E eu disse isso e verbalizei em voz alta. Se prepara. E eu sei tudo o que eu fiz ao longo desse ano para eu abrir semana retrasada o site e eu printar e botar no grupo e dizer assim, eu não disse que eu ia estar aqui de novo, eu não disse que era isso que eu queria. Então é assim, eu gritei pro mundo, mas eu não gritei e me esqueci, não. Eu gritei pro mundo e olhei para dentro de casa. Por que eu não tava? Eu acho que foi por isso. O que faz eu estar lá? Isso. Então vamos fazer. Vamos fazer barulho. Vamos se movimentar. Vamos melhorar. Eu tava com o cardápio pronto há mais de um mês. Cardápio pronto e testado. E eu tava com medo de botar ele pra frente. Não sei o que tinha na minha cabeça que ele não podia ir pra frente. E um belo dia ia ter uma coisa no fim de semana. Foi na quinta-feira. Eu falei, não, vamos botar. Tava impresso. Ele tava pronto. Não tem porquê. As meninas olharam pra mim e disseram assim, faz. Se não der certo, só tu vai saber. E não deu certo esse, aí saiu o próximo pedido, ixi, nesse aqui não foi tal coisa. E vai fazendo. E isso era quinta. Quando foi segunda, parecia que eu tava há um ano com esse cardápio. Tava em paz, tava lá, a lista de compra tava pronta, a produção funcionando. É fazer. É fazer. Não pode deixar para depor, não. Que depois tem muita coisa. A gente estava conversando sobre isso. A internet é muito rápida. Do mesmo jeito que tem um assunto bombando aqui, amanhã morreu. Tem outro. E mais nem lembra. Então não dá pra gente perder tempo. É isso. Bia, que papo mais agradável, que delícia de conversa. Queria agradecer demais a sua presença. Seja sempre muito bem-vinda. Essa também é a sua casa. Sinta-se em casa. Eu te agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade. Espero que isso possa ajudar outras pessoas em um outro momento. Às vezes nem um momento parecido com o meu. Às vezes uma escuta seja importante e que sempre seja canal. Sempre seja fio condutor. Bia, deixa aí os contatos, o endereço da casa para as pessoas que ainda não conhecem possam ir lá conhecer e se apaixonar. Com certeza. A gente tem o @casa-no-P, né, que todo mundo pode ver, todos os nossos eventos, as nossas programações, né, tem o meu também pessoal, que é @Beatriz Araújo, e aí a gente fica ali no Cocó, o Dr. Gilberto Studart 753, super lindo, uma casa maravilhosa, deliciosa, no meio daquela passagem de carro muito intensa, a gente tem uma pausa bem gostosa lá. Que maravilha, muito obrigada mais uma vez, Obrigada, Bia, e até a próxima, né? Até! A gente fica por aqui e até a próxima.